Professor, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Olá, pessoas! Vamos para mais um Drops, que é aquele podcast rapidinho, onde respondemos as suas perguntas. E eu sou o professor Yuri Motoyama, e eu estou sempre aqui para responder as suas curiosidades que envolvem ciência, treinamento e saúde. E no Drops de hoje, nós vamos responder uma pergunta de casa. Essa pergunta veio do meu primo, que é corredor agora, foi picado pelo bichinho da corrida, o Edgar. Então, Edgar, um abração aí pra você. E antes de começar, eu quero dizer que esse episódio tem o apoio da Centauro e da nossa ouvinte, Renata Motoyama. E aí você vê, Renata Motoyama, o mesmo sobrenome do Yuri, é minha irmã. Ela sempre participa lá do crowdfunding que a gente faz no começo do ano pra arrecadar fundos aí pra gente ajudar o projeto do 4 de 15. Então hoje nós estamos com um episódio todo em casa, meu primo, minha irmã. Então vamos lá para a pergunta do Edgar. Ele mandou o seguinte: uma dúvida que surgiu em um momento que estávamos eu e o grupo de amigos que treinam de corrida juntos. Na hora do alongamento, nós percebemos que poucos conseguem a extensão total ao alongar a parte posterior. Aquela clássica tentativa de estar de pé, flexionar o tronco à frente e tentar tocar os dedos dos pés com as mãos. E aí acaba virando piada, todo mundo fala, tá ficando velho, antes eu conseguia, agora eu não consigo mais. E aí ficou essa dúvida: correr pode causar alguma perda da flexibilidade ou mesmo algum tipo de encurtamento da musculatura que pode gerar essa dificuldade de alongar, ou seria só uma falta da prática de alongamento mesmo? Se lembrar de algum podcast falando disso, me avisa. Um abraço. Então, senhor Edgar, vamos embora que a sua resposta está pronta e a polêmica também. E antes de começar a explicação, eu quero falar aqui como é interessante quando vocês mandam perguntas para o nosso Drops, para a gente construir as pautas do Drops. E aí eu comecei a pesquisar, e essa dúvida aí do Edgar foi muito interessante. Eu comecei a pesquisar um monte de outras coisas que eu nunca tinha lido e aprendi muitas coisas também, e foi muito legal toda essa trajetória aí de ler os artigos, de percorrer aí a internet em busca de uma resposta para essa pergunta dele. Então eu vou ressaltar aqui de novo, eu falo isso sempre: mandem perguntas, que as dúvidas de vocês são muito legais, muito mais legais do que às vezes quando a gente pensa em alguma pauta, tá? Vamos lá, vale a pena a gente destacar uma coisa interessante aqui já: a relação de causalidade dentro dessa questão. Então, vou fazer uma explicação aqui bem breve com relação à causalidade dessa questão, porque no podcast nós vamos usar um raciocínio às vezes um pouco invertido, ou um raciocínio diferente, tá? Isso até é bom de exemplo para a gente explicar também o que a gente chama na ciência de variável dependente, variável independente, e as relações entre as variáveis. Então é muito comum, quando a gente vai ver estudos que tentam avaliar o quanto que a flexibilidade, quanto que o exercício, a prática de alongamento interfere em outras variáveis. Então, por exemplo, tem estudos que falam lá, se eu fizer alongamento, eu vou ter uma interferência na força, né? Então, a variável independente, a causa é o alongamento. A variável dependente, o efeito é a força, né? Então, na pergunta do Edgar, se a gente for encaixar assim, se a corrida interfere na flexibilidade da musculatura de membro inferior, principalmente a musculatura posterior, né? Que é naquele exercício que a gente faz, que a gente tenta em pé encostar as mãos nos pés. Então, a corrida é a variável independente, é a causa. E a flexibilidade, ou no caso aqui a redução da flexibilidade, é a variável dependente, é o efeito, tá? Então, quando a gente tem causas e efeitos, ou pesquisas que explicam causas e efeitos, né? A gente fala que tem uma relação, as variáveis têm uma relação de causalidade. Agora, eu vou usar muito o nome flexibilidade quando eu for me referir ao que a gente chama popularmente de alongamento, tá? Então, por exemplo, às vezes a gente fala assim, essa pessoa é muito alongada. Não que tenha um certo e um errado, mas eu gosto de separar assim: alongamento é o exercício que a gente faz para melhorar a flexibilidade.
Então, se a pessoa tá lá no grupo de corrida e ela abaixa, encosta a testa na canela, você vai falar assim, nossa, quanta flexibilidade essa pessoa tem, né? A gente chama na ciência isso de amplitude de movimento. E como que ela fez para ter essa grande flexibilidade? Ela pode ter treinado muito alongamento. Então, alongamento é o nome da prática e flexibilidade é o nome da variável que a gente está avaliando aqui, tá bom? E aí, para responder a pergunta do Edgar, eu precisaria encontrar algum estudo que eu não encontrei que avaliou ao longo dos anos, ou por um período longo de tempo, pessoas que foram aderindo ao treinamento de corrida e que tiveram sua flexibilidade avaliada antes, né, e depois do tempo de corrida. E aí a gente conseguiria ver se a corrida realmente ela pode ir reduzindo a flexibilidade. É lógico que dentro dessa relação tem muitas outras variáveis que podem interferir, né? Mas eu fiquei procurando e não achei esse tipo de estudo. Nenhum ensaio clínico a longo prazo, alguma coisa assim, seria um ponto de partida interessante para a gente começar a responder essa questão. Se você está ouvindo e já leu algum estudo sobre isso, me manda ou comenta aí, dá um sinal de fumaça para eu saber que esse estudo existe, mas eu procurei bastante e não achei. E aí, eu sempre gosto de fazer isso. Quando eu estou pesquisando alguma pauta, antes de olhar os artigos, eu digito lá no Google e começo a ver o que pinga lá de site, de blog, né, desses fóruns de discussão. E eu comecei a observar, em alguns casos, relatos de corredores na internet, e às vezes com uma certa frequência até, que eles falam assim, eu percebi conforme eu ia melhorando na corrida, a minha flexibilidade de membros inferiores, ela ia dando uma diminuída, tá? Em alguns casos, né, eles falaram assim, minha flexibilidade diminuía, e não era aquele padrão atlético lá de flexibilidade. Então, segure isso aí agora que nós vamos fazer uma parada importante. Vou perguntar para vocês, o que é um padrão de flexibilidade? Você sabe? A gente tem que encostar a cabeça na canela? O que é o normal na flexibilidade quando eu vou falar lá de você fazer uma flexão de tronco? Esse movimento que o Edgar falou, onde a gente tenta tocar as mãos nos pés com os joelhos estendidos, né? Flexão de tronco com flexão de quadril. O que é o normal disso? Eu preciso encostar a cabeça na canela? Eu preciso ser igual o meu professor de yoga? Então, primeiro ponto importante. Eu vou fazer uma coisa muito errada aqui, tá? Muito errada. Existe um método de você medir isso de forma objetiva, que chama um teste do banco de Wells, ou um teste que se chama sentar e alcançar. Que é um teste que você senta em uma caixa e você faz com as mãozinhas lá pra frente, empurra uma régua e você vai ter uma quantidade de centímetros que você vai ser avaliado lá. Quantos centímetros você consegue inclinar o seu tronco à frente. E aí você tem uma comparação com uma tabela populacional e aí sim ele consegue te falar com base na população se sua flexibilidade é normal, abaixo da média, acima da média, né? Se você precisa se preocupar e tentar melhorar, alguma coisa assim. E assim, pela experiência que eu tenho, eu inclusive dou essa disciplina na universidade, tem até como se adaptar esse teste com uma fita métrica no chão. Você conseguir tocar as mãos nas canelas ali, chegando no meio das canelas para frente, do meio das suas canelas para perto dos pés, você já tem uma flexibilidade bem próxima do normal, tá? Então você não precisa, quando você encosta a cabeça na canela, pessoas que são bem mais flexíveis, elas estão com uma flexibilidade acima da média, que às vezes a gente imagina assim, para eu ser flexível, tenho que ser um contorcionista. Não é isso, tá? Então paramos aí, fizemos essa parada importante. Vamos embora. Essa polêmica da flexibilidade da corrida, ela foi levantada, olha lá, em 1996, com uma publicação que foi feita na Medicine Science, Sports and Exercise, que é um periódico muito importante, aí, muito influente na parte de exercício. E foi publicado um artigo lá que avaliou 19 corredores de subelite, corredores de longa distância, e ele observou que existia uma associação entre a flexibilidade do tornozelo e do quadril, tornozelo num movimento que chama dorsoflexão, que é você tentar levantar o seu pé, os dedos na direção da sua canela, e rotação de quadril, que é você ficar em pé, levantar o seu joelho e virar o seu joelhinho pro lado assim. Então eles viram que pessoas que eram menos flexíveis nesses movimentos, elas eram mais econômicas na corrida. E aí quando a gente fala que a economia de corrida, né, economia de corrida é um termo que a gente usa bastante, eu vou tentar explicar ele aqui rapidinho para vocês. Então, esse Drops a gente vai ter uma oportunidade, por isso que eu falei que ele ficou bem legal,
A gente tocar em vários pontos interessantes aqui da fisiologia e do treinamento mesmo, tá? O que é economia de corrida, Yuri? Antes eu vou deixar um link aqui na descrição, um artigo bem resumidinho do professor Paulo Eduardo, que ele escreveu lá no blog do 4 de 15 sobre economia de corrida. Então entra lá na postagem do episódio que vai ter um link lá para você clicar e ler o artigo. Então eu vou explicar de maneira bem breve aqui, tentar ilustrar da melhor forma o que é economia de corrida. Responde aí você para mim. O que é mais econômico no sentido que eu vou conseguir produzir movimento, mas eu vou economizar energia? Andar de bicicleta a favor do vento, com o vento batendo nas tuas costas, te empurrando, ou contra o vento? É lógico que quando eu ando de bicicleta a favor do vento é mais econômico, porque eu tenho uma energia vindo, né, do vento que está me ajudando. Então, andar contra o vento é bem menos econômico, porque eu tenho que gastar mais energia para vencer a resistência do vento. Fica com isso na cabeça. Agora imagina que eu vou apostar uma corrida com você que está ouvindo, tá? E vou falar assim, vamos apostar uma corrida. Vamos ver quem consegue, na ciclovia aqui, andar mais rápido a distância de 1 km, tá? Vou aqui na praia, a gente leva nossas bicicletinhas para lá e nós vamos fazer essa aposta. Só que aí eu vou falar assim, eu, Yuri, eu vou a favor do vento, e você vai contra o vento. Aí você fala, pô, Yuri, não é justo isso, porque você tem uma vantagem. Existe uma energia, que é a do vento, vamos dizer assim, te empurrando. Então, isso vai fazer com que você consiga produzir mais potência lá no pedal e você vai fazer um pouco mais rápido. Você vai ter uma vantagem porque você tem aí, né, uma energia extra te ajudando, tá? Beleza? Nisso aí então, né? Então, economia de corrida é quando um organismo ele tem algumas alterações fisiológicas que eu vou comentar mais pra frente, onde ele consegue produzir uma energia extra que não provém do gasto carboidrato, do gasto de nutrientes do seu corpo. É uma energia extra mecânica, tá? É quase, vou dar um exemplo aqui, a gente fez um Drops número 36, que fala sobre tênis de corrida, que eu explico a tecnologia dos tênis mais modernos. E os tênis de corrida, hoje eles fazem isso, eles conseguem transferir energia de quando você pisa no chão para te impulsionar para frente de novo. O tipo de solado, né, as placas que tem no solo. Isso adiciona uma energia extra e torna você mais econômico. Você consegue correr na mesma velocidade, gastando menos energia do que se você não estivesse usando aquele tênis, por exemplo. Entendeu? O lance de economia de corrida é você fazer o mesmo esforço, gastando menos energia do seu corpo. E aí, como você está gastando menos energia, se você quiser gastar mais energia para aumentar a intensidade, né, aumentar o seu desempenho, você consegue. Tranquilo? Beleza. Continuando as publicações aqui, em 2009, saiu uma outra publicação no Journal of Strength Conditional Research, que ele avaliou 4 homens e 4 mulheres, que também corredores de longa distância, e ele olhou a mesma relação de associação. Cara, quanto menos flexível, e agora era naquele teste de sentar e alcançar, que é o mesmo exemplo do alongamento lá que o Edgar falou, você sentadinho com as pernas retinhas, tentando alcançar as pontas dos pés. Aí ele viu quanto menos flexível, esses atletas eram mais econômicos. E sendo mais econômicos, eles tinham melhor desempenho em atividades aeróbias como a corrida. Agora, eu falei nesse estudo e no estudo anterior, uma relação das variáveis de associação. E aí, gente, associação, para você que já estava todo animado aí, que ia parar de fazer alongamento, associação não é causa e efeito. A associação é uma relação onde você vê que um número, uma variável, caminha numa direção proporcionalmente a outra. Existe uma proporção ali. Então, um anda 1 e o outro anda 1. Sempre que um anda 1, o outro anda 1. Ou às vezes um anda 3 e o outro anda menos 2. Mas sempre que um anda 3, o outro anda menos 2, né? Existe aí uma associação entre as variáveis. No caso aqui, a associação era quanto mais o número da flexibilidade diminuía, significa que eles eram menos flexíveis, mais econômicos eles eram. Mas isso não dá pra gente falar que quem é o ovo, quem é a galinha, tá? Não dá pra gente estudar causa e efeito e conseguir explicar aqui. Aí olha que legal, em 2011 foi publicado outro estudo, e aí esse outro estudo, ele avaliou uma associação de novo, então calma gente, a associação não é causa e efeito. Ele avaliou a associação de um gene chamado COL5A1, COL5A1, na flexibilidade
e no desempenho de corrida. Então ele quis avaliar se esse gene tem alguma influência na flexibilidade ou, né, no desempenho de corrida das pessoas. Yuri, o que esse gene faz? De uma maneira bem resumida aqui, tá? Esse gene ele contribui, ele interfere na produção de colágeno. Colágeno provavelmente vocês já ouviram falar, né? Uma proteína dentro dos tecidos conectivos. É um tipo de tecido que liga um tecido ao outro. E nos tendões. Os tendões é um tipo de tecido também, né? São um tipo de tecido que liga os músculos aos ossos. Se você olhar agora para o teu braço, o teu bíceps e fizer uma forcinha, você vai ver que bem ali na região do cotovelo tem uma tirinha ali que salta para fora quando você faz força com o bíceps, né? Ou se você olhar para as costas das suas mãos, né, ou para o seu punho, você vai ver umas tirinhas que passam por baixo da sua pele. Essas tirinhas são os tendões, elas são preenchidas por um tecido fibroso, tem bastante colágeno, né, uma fibra. Então beleza. E aí eles viram que esse gene ele pode sofrer variações e dependendo da variação, ele pode tornar os tecidos conectivos e os tendões mais rígidos. Então, eles podem deixar os tendões mais rígidos mais duros, menos flexíveis, tá? E aí nesse estudo eles avaliaram 52 homens e 20 mulheres ultramaratonistas. Eles foram avaliados dentro de uma prova real mesmo de 56 quilômetros. Antes da prova, eles avaliaram a flexibilidade naquele teste de sentar e alcançar, né? Sentadinho com as pernas retas, tentando alcançar as pontas dos pés. E fizeram um teste para saber o genótipo relacionado a esse gene COL5A1. E aí o grupo ele foi dividido pelas variações do gene, né? E aí olha que interessante. Quando eles pegaram as variações do gene, eu não vou entrar nisso também, né? Mas se você for lá olhar no artigo, ele tem quando uma variação é dominante em relação à outra, quando a relação entre, né, comparando os genes heterozigotos com homozigoto, eles viram que quando os genes eram heterozigoto com uma variação específica que deixava os tendões mais rígidos, os atletas eram menos flexíveis, só que eles eram mais rápidos, eles terminaram a prova mais cedo. Então, os atletas que eram menos flexíveis, né, apresentavam esses genes aí que, vamos dizer assim, deixavam os tendões, né, e o tecido conectivo mais rígido, e eles eram mais rápidos, tá? Tem mais coisa nesses artigos. Se você é da área, tem mais interesse, sempre eu deixo os artigos e o link aqui na descrição, vai dar uma lida lá. Mas agora, você deve estar com uma pulga atrás da orelha, que é, cara, qual que é a explicação disso, né? Biologicamente, Yuri, como que você explica as pessoas serem menos flexíveis ou terem mais presença desses genes aí e que deixam os tendões mais rígidos? Como isso pode melhorar o desempenho na corrida? Então vamos lá, que aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Voltando lá na economia de corrida, tá? Volta lá na economia de corrida, naquele exemplo que eu dei no começo. Agora eu vou te dar outro exemplo. Quando eu pego um elástico de dinheiro ou aquelas faixas elásticas que as pessoas usam para fazer exercício. Quando eu estico essa faixa, eu gasto energia, né, quando eu estico. Mas quando eu solto ela e ela volta para o comprimento original, daquela chicotada, ela não gasta energia para voltar, né? Porque quando eu estico a faixa, né, eu deformo ela acumula uma energia ali e quando eu solto, ela reduz para o comprimento normal. E eu vou falar para vocês que a gente tem dentro das células dos nossos músculos e a gente tem nesses tecidos conectivos um certo grau de elasticidade. E esses tecidos conectivos, eles podem funcionar como um elástico e ajudar na produção de força na corrida. Agora eu vou tentar fazer aí o que há 9 anos eu me esforço muito, que é tentar explicar as coisas sem slides, sem imagem, né? Mas vocês ouvintes são muito bons, né? Quem acompanha o podcast tem uma imaginação muito boa. Imagina agora em câmera lenta uma pessoa correndo. E agora vamos imaginar aquele tendão de Aquiles, aquele tendão que a gente tem lá atrás do nosso tornozelo ali, sabe? Do calcanhar para cima, tá? Imagina que esse tendão, ele no exemplo da pesquisa que eu dei lá, de uma pessoa que tem um tendão mais rígido. Então, se ele é mais rígido, ela vai ter menos flexibilidade aí no tornozelo, ou até, no caso aí, se for alteração genética, no resto do corpo também, tá? Mas vamos olhar só pro tornozelo. Quando o cara tá correndo, que ele apoia o pé no chão, tem um momento onde você solta o peso do corpo e você flexiona o seu tornozelo inclinando o seu corpo para frente,
você faz um movimento quase como se fosse alongar essa região aí do tornozelo. Sabe quando você dá aquela alongadinha, que você põe o seu pé lá pra trás assim, faz uma dorsoflexão, que a gente chama no tornozelo, né? Quando você apoia o pé no chão e você solta o peso do corpo, por alguns instantes, o seu peso descarregado no corpo estica o seu tendão. Igual o exemplo que eu dei do elástico. E aí, quando o seu corpo começa a fazer força para te empurrar para frente, né? Lembrando que a corrida é uma sequência de saltos onde você vai se empurrando para frente. Quando o músculo da sua panturrilha, o gastrocnêmico é o nome correto dele, lá, a famosa batata da perna, quando ela vai contrair para te empurrar para frente, para você dar aquele saltinho com a pontinha do pé para frente e tirar esse pé do chão, você já teve uma força que veio desses mecanismos elásticos que estão nos seus tendões. Então, quando o músculo começa a funcionar, e aí os tendões que estão ali no seu calcanhar, que ligam esse músculo da batata da perna no osso do calcanhar ali, quando você tá pisando no chão e ele dá aquela esticadinha, ele acumula uma energia. E essa energia é somada com a energia do músculo da batata da perna, do gastrocnêmico contraindo para te empurrar para frente. Então, você concorda comigo que quem tem esse tendão mais rígido é como se fosse um elástico mais forte? Existe uma variação desse gene que eu não comentei com vocês, que torna os tendões mais flexíveis. E é como se fosse um elástico frouxo. A pessoa vai ser muito flexível, né? Mas é um elástico frouxo. Um elástico frouxo ele não consegue prender dinheiro. Pega um elástico frouxo, quem tem cabelo comprido, tenta amarrar o seu cabelo, ele não tem força. Então as pessoas que têm os tendões mais rígidos, de acordo com esses artigos e de acordo com isso que eu tô falando, elas poderiam, uma explicação biológica, gerar uma força de reação elástica mais forte que contribui para o músculo. Isso torna elas mais econômicas e isso pode melhorar elas, né? Melhorar o desempenho delas na corrida. Consegui explicar para vocês? Então, uma resposta aí pro Edgar 3 respostas na verdade, né? 1. A gente não sabe ainda se a corrida pode causar alguma adaptação que torne os seus tecidos conectivos mais rígidos e você fique menos flexível, porque pode acontecer, agora eu estou especulando gigantescamente aqui, tá? Gigantescamente. No momento, minha opinião de merda. Mas pode acontecer que conforme você vai evoluindo na corrida, alguma adaptação torne seus tendões um pouco mais rígidos, né? Por causa do impacto e tudo mais, e você perca a flexibilidade, tá? Agora 2. Parece existir uma relação entre pouca flexibilidade nos membros inferiores e maior economia de corrida, o que é uma vantagem para a pessoa que corre, tá? Mas tem muitos outros fatores nessa história que não são conhecidos, né? Então não tem como a gente saber, pode ter alguma outra coisa aí no meio que a ciência, né, os pesquisadores não conseguiram ver dentro dessa relação, mas, né, esses dados, esses artigos não deixam de ser interessantes nesse ponto. E 3, também, Edgar, o que você falou tá certo, pode ser falta de treinamento de flexibilidade. A gente vê muitas vezes as pessoas às vezes se dedicando mais a um tipo de treino em detrimento aos treinamentos de flexibilidade. E assim, é muito raro você ver pessoas que treinam flexibilidade de verdade, sabe? Fazem um treino de flexibilidade, uma aula de alongamento, né? A não ser que faça yoga, pilates, que aí já é um treino estruturado. Geralmente é um alongamento que você põe o pé lá em cima, puxa o pezinho ali, apoia na muretinha, puxa o calcanhar para perto do bumbum ali, né? Às vezes as pessoas nem têm instrução para fazer um alongamento com o mínimo de efeito, tá? Então, a gente tem que sempre lembrar, né, que poucas pessoas, isso na minha prática eu vejo, poucas pessoas se dedicam a fazer um treino de flexibilidade mesmo de verdade, sabe? Do mesmo jeito que se dedicam a correr, se dedicam a fazer musculação e tudo mais. E lembrando que quando a gente fala de saúde, a flexibilidade é um componente que tem que ser trabalhado, tá? Então não vai você falando assim, quero ser um super corredor, vou ignorar minha flexibilidade, tá? Você não precisa ser um contorcionista, mas você não tem que ser a pessoa mais travada do mundo também, né? Então a gente tem que achar esse meio termo aí. Beleza? Espero que eu tenha respondido aí a pergunta do senhor Edgar. E se você tem alguma experiência, leu algum artigo que encaixa bem nesse tema aqui, escreve pra gente. Pode ser por e-mail, qualquer rede social, qualquer lugar que você achar o 4 de 15 aí. Manda seu comentário, que vai ser muito bem-vindo. E a apresentação desse programa foi feita por mim, Yuri Motoyama. A produção e edição também. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Botega. E as vozes da introdução são do Diogo Bob Marlo Sanuto. 4 de 15 também faz parte do Portal Desviante. Então você que está curtindo ciência, está curtindo o nosso conteúdo, cola lá, que ele é o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. Você vai gostar do que você vai achar lá.
fique bem, até o próximo episódio. Arrume sua coluna e não deixe de fazer seus alongamentos.